Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça e a paz do Senhor repousem sobre todos nós que estamos aqui e os irmãos que estão em casa. Nós desejamos que Deus fortaleça a vida de cada um e que a palavra pregada nesse instante seja abençoadora para a nossa vida e para a nossa formação espiritual. Eu quero convidá-los todos para abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo a Timóteo, capítulo 2, segunda carta, capítulo 3, aliás, do verso 14 ao verso 17. 2 Timóteo 3, de 14 até 17. E a Escritura diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que a gente pensa do futuro? O que a gente pensa que as próximas gerações vão viver? Este mês é um mês que normalmente a igreja cristã dedica atenção à questão família. E não é a sociedade humana, de uma maneira genérica, que conduz a próxima geração para que ela seja bem-sucedida. Na verdade, quem dirige a próxima geração são os próprios familiares. São as pessoas de dentro de casa que norteiam o caminho para onde deve ir a próxima geração. Especialmente dentro da cosmovisão cristã, Deus responsabiliza os pais como as pessoas que serão as educadoras da próxima geração. Quando olhamos, por exemplo, o Salmo de número 145, você pode virar suas páginas da Bíblia para lá, você vê algumas expressões do salmista Davi. Por exemplo, o versículo de número 4, que diz assim: uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Mais adiante, no versículo 11, diz assim: falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. Quando você vai para o Salmo 78, você encontra também expressões muito importantes da visão que a Bíblia traz a respeito deste processo de nós formarmos a próxima geração. E diz assim, a partir do verso 3, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez.
Tudo isso está interligado com o espírito que o apóstolo Paulo tem com relação a Timóteo, um rapaz que ele encontrou numa das cidades que ele visitou na sua viagem missionária, de Atos capítulo 16. E esse rapaz era bem visto pela comunidade evangélica daquela localidade e das cidades vizinhas. Era uma pessoa com muito potencial para acompanhar o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. Então ele foi recrutado pelo apóstolo Paulo e ele então passou a viajar com o apóstolo Paulo e depois ele recebeu várias tarefas da parte do apóstolo Paulo, que o deixava eventualmente numa igreja ou outra. E o perfil desse moço era o perfil de um moço tímido, de um rapaz tímido, de um rapaz que precisava de muito encorajamento para executar a sua missão. Quando a gente lê 2 cartas escritas para Timóteo, nós percebemos o cuidado que o apóstolo Paulo tem com este homem. Nós sabemos que ele andou com Lucas, nós sabemos que ele andou com Tito, que ele andou com Silvano, que ele andou com Onésimo, que ele andou com vários, mas Paulo olhava para este moço e dizia assim: você é meu filho, você é meu filho. E ele então escolheu Timóteo para sucedê-lo no trabalho apostólico. Nós não estamos afirmando aqui que Timóteo tenha se tornado apóstolo. O que nós estamos afirmando é que a continuidade do trabalho executado inicialmente pelo apóstolo Paulo passaria às mãos de Timóteo, além de outros que eu já mencionei aqui. O fato é que o apóstolo Paulo faz parte de um conjunto de pessoas que contribuiu na formação de Timóteo. E por isso, o apóstolo começa este parágrafo dizendo assim: você, Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu e permaneça naquilo de que você foi inteirado. Essa é uma maneira interessante de dizer a respeito do aprendizado das pessoas. O que é que Timóteo aprendeu? O que é que a gente aprendeu? O que é que efetivamente nós sabemos? Bom, o que é aprender? Aprender, basicamente, é tomar conhecimento de alguma coisa, acolher aquele conhecimento e aquele conhecimento se tornar uma coisa que a gente não tem que usar o cérebro para fazer. A gente faz. Por exemplo, quando a gente começa no campo da culinária, nós precisamos inicialmente de uma receita. Alguém que foi primeiro, escreveu quais são os ingredientes, como é que a gente constrói aquele prato, mas a gente lê aquilo, a gente entende aquilo, a gente absorve aquilo, a gente copia aquilo, mas há um momento em que a gente diz assim: esta receita pode ser melhorada com isto, com aquilo, e a partir de então, aquela receita se torna a nossa receita e nós não precisamos de livro nenhum para dizer no que vai aquele prato. Porque simplesmente aquilo foi assimilado, aquilo simplesmente foi trazido para o cotidiano da gente e a gente sabe fazer. Vou dar outro exemplo.
Quem aprendeu a andar de bicicleta vai saber andar de bicicleta mesmo que não tenha andado de bicicleta durante um longo período. Porque aprendeu a se equilibrar em cima daquele negócio. A única coisa que nos faz um pouco covardes em relação à bicicleta é o preparo físico. Mas de resto, se nos derem uma bicicleta, a gente é capaz de montar na bicicleta e fazer umas pequenas acrobacias sem muita valentia. Porque a gente sabe andar de bicicleta. Na vida cristã de Timóteo, uma porção de coisas que ele aprendeu, ele deveria fazer normalmente. No nosso caso, por exemplo, nenhum de nós teria que ser levado a confessar pecados. A gente deveria ter aprendido que a gente é pecador. E que a gente necessita constantemente confessar pecados. Talvez a oração que a gente tenha mais que fazer durante o dia inteiro seja dizer: ó Deus, pequei. Ó Deus, me perdoa. Ó Deus, saí da linha. Isso deveria ser alguma coisa assimilada e não de forma constrangida pelas outras pessoas. Confesse seus pecados. Louvar a Deus seria alguma coisa tão natural. Seria dizer: Deus, obrigado por esse frio, porque é necessário que ele venha sobre a terra. É necessário para a natureza toda que a gente passe por esse período em que a gente fica todo encolhido. Louvado seja o teu nome pela chuva que cai. Isso deveria ser uma coisa tão natural, se nós de fato tivéssemos aprendido. O aprender significa absorver e ao mesmo tempo utilizar daquilo para o cotidiano sem mesmo pensar. O apóstolo diz assim: você permaneça naquilo que você assimilou, naquilo que você aprendeu, naquilo que você sabe que é verdadeiro, naquilo que você sabe que é correto fazer. Permaneça nisso. Os nossos filhos estão na escola da vida. E os nossos filhos precisam ser desenvolvidos para ficar sem a gente. E viver sem a gente. Nós não somos tutores eternos dos nossos filhos. Chega um dia que eles precisam tomar as suas próprias decisões. E o apóstolo Paulo sabia disso, que Timóteo não era ele. Timóteo não era do jeito dele. Paulo tinha um temperamento, Timóteo tinha outro. Mas ele sabia que Timóteo tinha aprendido, porque demonstrava no cotidiano ser um homem dinâmico, ser um homem crente, ser um homem fervoroso. Então ele diz assim: permanece naquilo que aprendeste, naquilo que você foi inteirado. E esta é outra coisa importante que me chama a atenção. No que Timóteo foi inteirado? No que Timóteo foi ensinado? Porque o ensino não é necessariamente o que a gente aprende. O ensino é muito mais. Na verdade, quando nós queremos ensinar alguma coisa, nós estamos transmitindo a nós mesmos, nós estamos transmitindo a nossa experiência, mas nós sabemos que a pessoa que está do outro lado, nos vendo, nos acompanhando, vai assimilar aquilo que ela considera fundamental. Então, ela não aprende o que a gente ensina muito mais. E ela aprende o que ela seleciona para aprender. Cada indivíduo é assim.
Este sermão, mesmo que dito para todos ao mesmo tempo, é assimilado de jeitos diferentes pelas pessoas. Alguns não vão prestar atenção em nada. Outros vão assimilar alguma coisa. E outros vão considerar importantes outras coisas. Todavia, é muito interessante você verificar que Timóteo é uma pessoa que desde criança foi familiarizado com a palavra de Deus. Porque o texto diz que desde a infância ele sabe as sagradas letras. Quem contou para ele? Bom, Paulo diz quem contou para ele. Lá no início da carta, ele exalta a mãe, chamada Eunice, e exalta a avó, chamada Loide. Essas duas mulheres eram judias, porém elas eram judias da diáspora. Elas eram judias helenistas. Tanto é que Eunice se casou com um homem grego. Ele não era judeu. E Timóteo não era circuncidado conforme os judeus. Mas uma coisa, e a coisa mais importante, é que desde cedo, Loide passou para Eunice, e Eunice e Loide trabalharam a vida de Timóteo. Então ele era alfabetizado, porque ele sabia as sagradas letras, quer dizer, elas trataram de ensiná-lo a ler e a escrever. Elas cuidaram para que ele não se afastasse das escrituras do Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham naquele tempo. Elas consideraram que os valores da palavra de Deus, especialmente os valores da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, eram coisas fundamentais para a formação da criança, para a formação do caráter da criança. Hoje em dia, há muitos crentes que dizem assim: meu filho vai no inglês, vai no karatê, vai na natação, mas quando chega no dia de ir na igreja, ele está muito cansado. Você perdeu a chance de formar o seu filho para a vida eterna. Só o manteve aqui para ele ganhar um pouco de dinheiro e morrer e não levar nada. E ir para o inferno, provavelmente. Dureza. Dureza. Quando, na verdade, ele não tinha que ser introduzido na religião. Ele tinha que conhecer o Senhor. O seu filho, a sua filha tinha que conhecer o Senhor. E você poderia dizer assim: papai quer te contar uma coisa. Papai quer te contar como Jesus alcançou o coração dele. Mamãe quer te contar como Jesus alcançou o coração dela. Papai e mamãe querem colocar você diante de Deus agora. Nós vamos falar com o Senhor. E quando a gente diz assim: vamos orar para comer. Aí a criança diz: eu quero orar, eu quero orar, eu quero orar, eu quero orar. Fala: deixa orar. Deixa orar. E ela começa dizendo assim: papai, obrigado pelo passarinho, obrigado pela comida, eu não gosto da minha irmã. Aí você diz solenemente: amém. Sabe por quê? Porque o princípio da criança alçar o seu pensamento para Deus é o que vale. Não é o que ela disse. Porque Deus olha o coração, Deus examina e Deus aplica aquilo que o Espírito Santo quer que seja aplicado. A criança aprende a orar.
O apóstolo, então, está dizendo assim: você desde a infância sabe as sagradas letras. Como é que ele aprendeu isso? O processo naquele tempo era mnemônico, ou seja, de memorização. Ele tinha que decorar a Bíblia. Hoje a gente diz assim, está na Bíblia, né? De que 1000 passará e 2000 não chegará. Está lá na Bíblia, né? Está nada. Isso não está. Isso não está na Bíblia. E a ignorância do crente moderno afirmar alguma coisa que acha que está na Bíblia. Porque, na verdade, o nosso grande trabalho, gente, especialmente dos adultos, especialmente dos mais experientes, é saber o que está na Bíblia e onde está. Uma coisa que se fazia na minha infância era dizer assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, verso 1. Não bastava citar o versículo, tinha que citar onde estava. E tinha os oportunistas que diziam assim: Deus é amor. Para responder a chamada da escola dominical: fulano, Deus é amor. Onde está? Está na Bíblia. Isso não serve. É necessário que a gente entenda que a Escritura é sagrada. Não é um livro comum. Eu posso pegar um autor que fala o meu coração. Eu posso evocar aqui um autor que faz um lindo capítulo, um grande comentário bíblico. Não interessa. O que interessa é que este texto é sagrado. E Timóteo estava ciente do texto sagrado por conta da memorização das Escrituras, por conta do trabalho de sua avó, de sua mãe. Provavelmente o seu pai não interferia nesse processo, porque não consta que Timóteo tenha sido criado num lar confuso. Mas o que consta aqui é que estas sagradas letras, Paulo está dizendo, essas sagradas letras podem tornar Timóteo sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Quer dizer, ele lendo a Escritura do Antigo Testamento, ele acompanhando o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo com essa visão agora cristológica do Antigo Testamento, porque ele compreende agora que Jesus Cristo está embutido no Antigo Testamento, estão lá as profecias de Jesus Cristo, e ele foi revelado de muitas coisas, tanto é que ele se tornou um patrono da teologia nossa. Ele foi revelado em muitas coisas e ele foi compartilhando isso com Timóteo e com os outros companheiros de equipe. Timóteo não era mais uma pessoa que simplesmente tinha memorizado o Antigo Testamento, mas agora ele compreendia o Antigo Testamento e ele compreendia a visão messiânica do Antigo Testamento, e ele tinha agora uma percepção muito clara da pessoa de Jesus Cristo. E o apóstolo diz que Timóteo se torna sábio para a salvação. Não basta a gente saber que Jesus Cristo morreu na cruz no nosso lugar para nos salvar. Gente, é melhor a gente conhecer Jesus Cristo mais pessoalmente, mais intimamente. E a gente só conhece manuseando a Escritura. A gente não conhece Jesus Cristo por revelação, não. A gente conhece Jesus Cristo pela Escritura. A gente conhece Jesus Cristo pela meditação na Escritura. E não é só isso, Timóteo seria competente para explicar a Escritura para quem ele quisesse. Que quando a gente estuda a Escritura, o Espírito Santo de Deus ajuda a gente a trabalhar mais eficazmente. A gente aplica a Escritura com facilidade no cotidiano.
O apóstolo diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Engraçado, né? Que o sentido de inspirado aqui é exatamente o sentido contrário. Quando fala assim, eu fui inspirado. O que eu quero dizer com isso? Que houve alguma coisa que aconteceu comigo que eu fui levado a fazer isto, não é? Pois é, a inspiração que a Bíblia fala é Deus exalando. É Deus soltando o seu sopro na direção do autor bíblico. É Deus partilhando de si mesmo com a pessoa. Muitas vezes a pessoa não vai entender o que está escrevendo e o que está sentindo. Mas, e a Bíblia diz isso, que as pessoas inquiriram a respeito da salvação, sem entender as profecias a respeito da salvação. Mas, meus queridos irmãos, quando Paulo fala das Sagradas Letras, elas dizem, ele quer dizer que elas são exaladas de Deus. E Paulo termina este parágrafo dizendo para que as Escrituras vão servir. Por que é que a gente tem que pensar na próxima geração em termos de palavra de Deus? Porque as Escrituras têm 4 funções aqui, neste texto. Primeiro deles, ensinar. Trazer para a gente o conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida. A Bíblia é o caminho pelo qual Deus revela a sua vontade para a nossa vida cotidiana. O segundo verbo é que a Bíblia é útil para a repreensão, e repreensão significa puxão de orelha. A Bíblia é uma vara de disciplina, porque é ela que não esconde os nossos defeitos, é ela que não esconde as nossas negligências, é ela que não esconde que Deus amaldiçoa a pessoa que o desobedece. E a Bíblia censura sem dó o nosso comportamento, mas aí que está, estranhamente, não é com o objetivo de nos destruir. Às vezes a gente recebe uma crítica que nos destrói. A Bíblia faz críticas duras, pesadas, para o nosso caráter, para a nossa postura, com o objetivo de que nós nos arrependamos e venhamos para Deus. É sempre nesse sentido que a Bíblia repreende, no sentido de que a gente seja ganho de volta para Deus, porque a repreensão nada mais é do que você localizar aquilo que é negativo, aquilo que é errado diante de Deus. E nossos filhos precisam não apenas de ensino de como fazer, mas eles precisam de bloqueio também. Eles precisam de um basta. E a palavra de Deus é boa nisto. O terceiro verbo fala de correção. E a correção é um complemento da repreensão, porque a correção é o ajuste do caminho. Não é? É um ajuste do caminho. Vocês querem ver como é que a gente faz correção quando a gente é criança? Se você ganha um carrinho que tem corda na roda de trás e você faz o movimento para ele pegar, para ele encher a corda e depois você solta o carrinho, ele vai de qualquer jeito, não é? Então, muitas vezes, o condutor que está do lado de fora do carrinho não gosta do rumo do carrinho, pega o carrinho e traz de volta, faz tudo de novo e ajusta a direção dele. Isso é correção. Quer dizer, é pegar nossos filhos, é pegar a geração que vem aí
e dizer, olha, a vida, ainda que seja cheia de coisas diferentes do meu tempo, a vida moral, a vida espiritual, a vida ética, não é do jeito que essa população vive hoje. E você vai viver dentro da moral, dentro da ética, dentro da espiritualidade de uma casa crente. Você não vai fazer o que você quiser, você vai ser guiado por seus pais, por seus responsáveis, até que você tenha condições de tomar resoluções sozinho. O autor aos Provérbios diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E até quando for velha não se desviará dele. Mas também um pouco mais adiante, no mesmo capítulo, ele diz assim, a estultícia está ligada ao coração da criança. A criança não é idônea para dizer aos pais o que deve fazer, o que devem fazer, o que deve acontecer. A criança não determina aos pais os seus desejos. Quem determina são os pais. Porque a criança está em processo de desenvolvimento, em processo de crescimento, e por isso é necessário ensino, repreensão, correção e finalmente aquilo que se diz aqui, educação na justiça. O presbítero Francisco nos falou que o Senhor ama a justiça. O Senhor quer filhos que sejam poderosos. A sua palavra seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. O Senhor deseja filhos fortes. E somos nós os agentes desses filhos fortes. Não são outros, não. Somos nós. Nós é que temos que entregar a Deus a nossa geração, porque, afinal de contas, se nós temos filhos, eles são herança do Senhor, diz a Bíblia. Ele nos deu essa graça aí, o Senhor deu a vocês. O que é que vocês vão fazer com essa herança? Vocês só tiveram o prazer. Agora vem a responsabilidade, porque o Senhor lhes deu fruto do seu prazer. E vocês têm que aprontar essa vida para ser uma grande mulher. Olha que peso. Mas o Senhor está do lado. É isso que é encantador. O Senhor ajuda por meio da sua palavra. E diz o trecho, então, que todos esses movimentos da Escritura têm dois objetivos. Olha que beleza. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você quer uma pessoa bem-sucedida na terra? Começa a trabalhar com ela antes dela nascer. Em que sentido? No sentido de orar por ela, no sentido de trabalhar com ela, no sentido de orientá-la, de corrigi-la, de repreendê-la, no sentido de educar para a justiça, a fim de que, na medida em que ela se emancipa de você, ela comece a tomar decisões habilitada pelo Senhor para tomar. Eu acho uma coisa muito interessante, que a educação da próxima geração é uma educação variável. Até uma determinada idade, a educação de um ser humano que está crescendo é vertical. A criança depende inteiramente de seus pais. Na medida do tempo, ela vai adquirindo maturidade, ela vai à escola, ela adquire conhecimentos, ela se entrega a uma determinada profissão, ela se desenvolve e adquire maturidade para se casar. Então, de repente, ela está no mesmo nível da gente.
Você é mamãe, ela mamãe. Não mais ordens, mas compartilhamento de amizade. Quando esse menino casar, Francisco, a relação com ele, você é meu filho, você me deve obrigações. Nada disso. Agora ele é pai de família. E tudo quanto o Senhor deu ao seu coração para formar esse rapaz, ele vai gastar. E se Deus te levar, ele vai ficar com aquilo que você trabalhou nele. Quanto tempo a gente está gastando na próxima geração? E como a gente está fazendo isso? O desafio é aprender com o apóstolo Paulo. Você sabe as sagradas letras. E você deve se lembrar que a Escritura é fundamento para a vida de um crente educar os seus filhos. Coragem. Você precisa de coragem. Porque ele chega e diz: mãe, os meus amigos têm isso. Foi daí. Nós não temos esse recurso. Você não vai ter. Mas sabe o que você tem e eles não têm? Você tem a Deus. Você tem o Senhor que te dá tudo quanto você necessita. Coragem. Porque a humanidade não anda pelo que crê, mas anda pelo que vê. E nós andamos pelo que cremos. Irmãos, que Deus nos abençoe. Fica o desafio da Escritura, fica o meu desafio pessoal para vocês. Se você tem alguém que vem atrás de você, pondere no que eu disse. Se você está se preparando para ter uma família, pondere o que eu disse. E que Deus te abençoe.